graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Hoje a nossa leitura vai ser em Lucas, capítulo 10, do 30 ao 37. Lucas 10, do 30 ao 37. Enquanto você procura, eu só quero te lembrar que se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo, você seja lembrado de vir aqui assistir com a gente. E ao final desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas, comente. Isso ajuda a divulgar o canal e que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem também. Vamos lá. Jesus lhe disse: certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando arremeteram contra ele alguns salteadores, que depois de despojá-lo e golpeá-lo, partiram e deixaram-no quase morto. E sucedeu que, descendo certo sacerdote por esse mesmo caminho, ao vê-lo passou de largo. De igual modo veio um levita e chegou àquele mesmo lugar e, ao vê-lo, passou de largo. Mas certo samaritano que ia de viagem chegou aonde ele estava e, ao vê-lo, sentiu compaixão por ele, e, aproximando-se, atou suas feridas e derramou sobre elas vinho e azeite, e o pôs sobre o seu jumento, e o levou a uma estalagem e lhe deu atenção. Na manhã seguinte tirou os 2 denários e, entregando-os ao estalajadeiro, lhe disse: cuide dele, e se gastares algo mais, eu te pagarei quando eu regressar. Quem, pois, destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele lhe disse: aquele que teve compaixão dele. Jesus lhe disse: vá também tu e faze o mesmo. Aqui, um certo mestre da lei havia questionado Jesus o que ele precisava fazer para alcançar o reino de Deus. E então Jesus pergunta o que ele lia das Escrituras, como ele lia, e ele responde que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: muito bem, faz isso e você está no caminho certo. Mas aquele homem precisava se justificar para Jesus que ele já estava fazendo certo. E aí pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola que a gente acabou de ler. E é interessante que esse exemplo que Jesus usa, ele demonstra que uma espiritualidade vazia não serve de nada. Ele conta que esse homem que ia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, bateram nele, roubaram as suas coisas, deixaram largado pelo caminho, quase morto. De repente desce por esse caminho um sacerdote, um homem que era reconhecidamente um homem de Deus, que ele acessava o templo, ele levava o incenso, ele servia a mesa da preparação, ele entrava no Santo dos Santos, ele que dava a ordem ao povo e coisa e tal. Um homem, em tese, totalmente comprometido com Deus, com a sua fé, com os seus deveres religiosos. Mas quando ele está ali pelo caminho, e ele vê um moribundo ali, que apanhou, que está machucado, que está abandonado ali no caminho, a sua espiritualidade não serviu de nada. Ele vê aquele homem, passa longe dele, finge que não o viu e continua a sua vida normalmente. Logo em seguida, passa um levita. Levita era aquela tribo que ficou responsável por cuidar do templo e dos atributos gerais da religião ali. Então, eram pessoas que serviam no templo. Eram guardas, eram músicos, eram as pessoas que arrumavam o templo, que organizavam os instrumentos do templo, que organizavam as coisas, que mantinham tudo em ordem, que estavam servindo diretamente no serviço do templo. Ou seja, pessoas que também diziam ter a sua espiritualidade em ordem. Afinal, estavam servindo na obra de Deus. Mas aquele levita também vê o mesmo homem caído no caminho, ferido, quase morto. Mas nesse momento a sua espiritualidade não serviu de nada. Ele passa largo pelo outro lado do caminho e vai embora.
como se nada tivesse acontecido. E por fim, passa um samaritano. Quando Jesus está contando essa história, havia uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. Os judeus acreditavam que os samaritanos não eram dignos, eram pessoas inferiores, que não conheciam a Deus, que não serviam a Deus, e que eles sim eram pessoas espirituais, que estavam próximas de Deus. Então Jesus, para colocar esse dedo na ferida, fala que um samaritano passando por esse mesmo caminho, onde o sacerdote e o levita evitaram o homem machucado, esse samaritano passa. No que ele passa, ele vê esse homem no chão, se compadece dele e o ajuda. Limpa suas feridas, ata elas, passa vinho e azeite para limpar e desinfeccionar o que ele consegue ali. Depois coloca sobre o seu próprio animal, que ou estava sendo usado por ele para transporte, ou levando alguma outra coisa. E de qualquer forma ficou mais difícil essa viagem, mas ainda assim ele colocou sobre o seu animal, levou até uma estalagem, cuidou desse homem, assistiu ele, ajudou, fez o que pôde, mas ainda assim falou, não, eu preciso trabalhar, mas não vou te deixar na mão. Virou ali para o dono da estalagem e falou, olha, eu preciso na cidade resolver alguns serviços, mas toma aqui, 2 denários, cuide dele para mim. Se por acaso você gastar mais do que isso, quando eu voltar eu te pago a diferença. Não se preocupe, mas cuide desse homem. Então aqui olha que interessante. Esse homem tinha afazeres, ele tinha deveres, mas ele não se eximiu da responsabilidade de cuidar de alguém. Então Jesus ao final pergunta para aquele mestre da lei, e aí? Quem foi o próximo desse homem? E ele responde, foi aquele que o ajudou. E aí Jesus responde, vá e faz o mesmo. Será que nós temos colocado a nossa espiritualidade em um pedestal, acreditando que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas quando chega o nosso momento de agir e de viver a essência da nossa fé, que é esse cuidado com o próximo, será que nós realmente temos feito isso? Ou será que nós colocamos a nossa espiritualidade como algo tão próximo de Deus que a gente sequer consegue ver a dor dos nossos irmãos que estão ao nosso lado? E uma coisa é clara, meus irmãos, se a gente não consegue ver e cuidar das dores uns dos outros, como a gente pode dizer que a gente crê em Deus e que a gente o ama, se a gente não consegue nem amar os nossos irmãos? E aqui eu quero deixar claro que não se trata desse amor romântico. Não é gostar da pessoa. Amar nesse sentido aqui não é gostar. Você não precisa gostar da pessoa. Amar é cuidar de quem precisa ser cuidado. Simples assim. E é por isso que Jesus fala, ame o seu inimigo. Ele não falou, goste do seu inimigo, finja que está tudo bem, seja falso. Não. Ame. Ou seja, o seu inimigo está com sede, você dá água. O seu inimigo está com fome, você dá comida. E assim com todo mundo que estiver ao seu redor. Não é gostar, é fazer pelo outro aquilo que precisa ser feito. E nós temos agido assim? Nós temos cuidado das pessoas ao nosso redor? Ou nós temos colocado, como os cavalos usam, aquilo que nós não olhamos e não conseguimos ver o que está ao nosso lado? Porque nós dizemos, não, o meu foco está em Jesus, eu sirvo a Deus, eu sou profeta, eu sou abençoado, eu faço isso, eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, eu leio a Bíblia. Mas se eu não consigo ver o meu irmão caído ao caminho e eu não sou capaz de parar e ajudar, toda essa espiritualidade não vale de nada. Absolutamente nada. E é isso que Jesus está falando aqui. Vá e faça o mesmo. Será que nós estamos dizendo, não, mas eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus, olha o quanto eu conheço da palavra, olha o quanto a minha fé é forte, mas na hora da ação, ela inexiste.
o irmão vai continuar caindo pelo caminho. Ah, eu estou indo à igreja, eu não posso parar agora para ajudar. Ou não, isso aqui eu tenho que fazer para honrar a Deus e eu não posso ajudar as outras pessoas. Como assim? O que está acontecendo? Por que nós achamos que nós estamos tão próximos de Deus se nós fugimos da responsabilidade com os nossos iguais? Não é assim que funciona. Isso não é evangelho. O evangelho é: eu amo a Deus acima de todas as coisas quando eu olho para o meu irmão e o amo como a mim mesmo. Porque eu não posso amar a Deus sobre todas as coisas se eu não consigo amar o meu irmão que está ao meu lado. Então, que nós possamos nos lembrar sempre daquilo que Jesus ensina. Não é a espiritualidade, não é essa falsa pretensão religiosa que realmente nos aproxima da vontade de Deus, mas sem fazer aquilo que precisa ser feito, cuidar de quem precisa ser cuidado, sem perguntas, sem pré-requisitos, sem questionamentos. Precisa de ajuda, eu estarei ali para ajudar, seja quem for. E que nós possamos aprender isso. Fé sem obras é morta. Evangelho sem cuidado com o irmão é morto. Fé em Deus sem olhar para os nossos iguais é mentira. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Nós demonstramos o nosso amor por Deus quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa guardar no seu coração o cuidado com o próximo e abrir os seus olhos para ver aquilo que está à sua volta e aquilo que está ao seu alcance de ser feito. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.